Aqui, vamos agora abordar alguns minutos aqui, tratar desse assunto extremamente importante quando se fala em comunicação organizacional, comunicação corporativa. Alguns autores consideram como uma das temáticas mais importantes hoje para o mundo empresarial, para o mundo organizacional, que é a comunicação não violenta. Ela foi criada por este homem que está na foto aí, o Marshall Rosenberg. Ele nasceu em 1934, morreu em 2015. Começou a falar desse tema nos anos 60, 70. Vejam só a importância do tema. Olha aqui o ano que saiu no Brasil o seu livro aqui no Brasil. Que o livro leva o nome Comunicação Não Violenta, No Violent Communication. Foi publicado no Brasil somente em 2006, ou seja, aí 70, 80, 90, 30 e tantos anos, né? Isso mesmo, 30 e tantos anos depois dele ter iniciado essa teoria importante na abordagem que nós fazemos da comunicação. E o que vem a ser a comunicação não violenta? É uma abordagem de comunicação que compreende habilidades de falar e ouvir e que leva as pessoas, os interlocutores, a se entregarem de coração, possibilitando a conexão entre eles, né? Permitindo que se estabeleça realmente uma comunicação, uma mútua compaixão, um se interessando no outro, obviamente, de uma maneira realmente profissional, de uma maneira que não extrapole ali as questões pessoais. É importante sempre lembrarmos que a comunicação não violenta, ela se baseia fundamentalmente no respeito mútuo. Então, essa conexão que se estabelece de compaixão, de empatia, ela se trata, ela leva-se em consideração o respeito entre as pessoas, entre aqueles que estão ali se comunicando. Então, essa expressão não violenta, ele tirou da ideia do Gandhi. O Gandhi dizia que ia fazer a paz no silêncio, né? Então, se refere a uma condição compassiva, natural, que aparece quando a violência é afastada do coração. Muitos de nós, alguns talvez não conheçam, o Gandhi ele trouxe a independência da Índia em relação ao Império Britânico sem a guerra. Ele conseguiu, por meio do diálogo, por meio desse relacionamento compassivo, não violento, permitir que a Índia se tornasse independente da Inglaterra, e ficou muito famosa a sua liderança por isso. Então, o Rosenberg tira essa ideia da comunicação não violenta, da atitude, do comportamento de Gandhi e traz isso para esse espectro da comunicação entre as pessoas. Eu, particularmente, a minha experiência, eu já disse isso todos os dias, para mim a comunicação é um aprendizado, mas a minha experiência eu uso essa expressão, desarme-se. Você está com a sua arma engatilhada, desengatilhe, né? Destrave-se, porque depois você resolve aquele problema crítico. Eu me lembro de um caso que aconteceu há muitos anos, lá em Cuiabá, um subordinado nosso ficou chateado com alguma atitude que tomaram com ele e chutou um quadro desses de aviso de vidro. Chutou, quebrou. Aí trouxeram o problema até mim, todo mundo muito abalado, querendo que o soldado lá fosse preso, tomasse alguma atitude naquele momento mais violenta. Eu falei, olha, não adianta a gente fazer nada agora, porque ele já quebrou o quadro, ele está exaltado, vamos cumprir o que o regulamento nos ensina. Aí eu pedi que o comandante de pelotão daquele soldado fizesse por escrito um documento, informando aquele procedimento, e aí foram tomadas as medidas legais, né, da punição administrativa dele. Então, não adianta, na hora da crise, na hora da comoção, nós precisamos nos desarmar. Então, nesse processo da comunicação, a coisa mais importante é desarme-se, né? Deixa o outro falar, deixa o outro se expor, deixa ele comentar, deixa criticar, enfim. Nós estamos aqui justamente para aprendermos técnicas que sejam eficazes para a comunicação. Não é fácil, tá, pessoal? Isso não é fácil. Isso exige autocontrole, exige crescimento, exige perseverança. Você realmente persegue aquele objetivo. A comunicação violenta, ela nos ensina que nós, naturalmente, somos violentos em algum grau. Seja numa reação, por exemplo, o próprio reflexo que nós temos quando a gente toma uma picada ou alguém encosta na gente, é de reagir, de rechaçar, é natural isso. Mas, ao estabelecer a comunicação profissional, pessoal, isso não pode ser um impeditivo. Então veja bem algumas coisas que eu trago para vocês, vários autores citam isso, que temos que evitar, e isso quando alguém
age dessa maneira conosco, nós ficamos muito chateados. Deboche, ironia, somos ignorados, né? Quantas vezes eu fui falar com o chefe, ele ignorava, né? Menosprezo, sarcasmo, né? A pessoa te trata como se fosse uma piada ali, fica, né, com aquela, sabe aquele risinho que fica escondido, insulto, depreciação, críticas, comparações, né? Comparações que muitas vezes não tem nada a ver. Eu comparo um funcionário com outro, um não tem nem a função do outro, não tem a mesma, nem o mesmo nível, enfim. Rotular, né, criar os rótulos, a questão da falta do respeito com a dignidade da pessoa humana. Então, tudo isso aqui eu coloco para que você aprenda a evitar. Não são atitudes legais, não são procedimentos que vão nos ajudar aí a estabelecer uma comunicação eficaz dentro das nossas organizações. Tudo isso aí, quando a gente sofre, marca muito a gente. Então é importante nós evitarmos isso, ensinarmos as pessoas a evitarem esses tipos de comportamentos e crescermos mais em relação à comunicação. Então, quais são as ferramentas? O Rosenberg ele apresenta 4 ferramentas para que a comunicação não violenta seja estabelecida. E eu vou apresentar aqui para vocês, de uma maneira resumida, quais são essas ferramentas. Então vamos considerar aqui uma comunicação de 2 pessoas, tá ok? Eu estou conversando com um subordinado meu, ou você conversando com um liderado seu, tá bom? Então vamos fazer a comparação contextualizando dessa maneira. Então a primeira ferramenta é a observação, né? Aqui está o texto, eu não vou ler tudo para não ficar me tornando enfadonho também. A observação. O que significa a observação? Durante o ato da conversa, durante o ato da comunicação, né? Eu vou me atentar a tudo que é dito, a tudo que é falado, aos sentimentos, aos sonhos. Eu não crio nenhum tipo de juízo de valor a respeito daquela pessoa, não. Eu estou ouvindo e estou observando. Lembrem que no começo das nossas aulas, eu mencionei já umas 2 vezes um texto bíblico que diz que sejamos sábios no ouvir e tardios no falar. Então a observação que Rosenberg nos ensina é isso aí. Eu estou atento ao que o meu interlocutor está dizendo, o que ele está reclamando ou criticando, e vou verificando se ali eu posso acrescentar ou não alguma coisa. Depois, o sentimento. Aqui fala do meu sentimento. Aqui é importante eu entender qual o sentimento e situação, entender qual sentimento a situação desperta depois da observação, né? Uma risada, um sorriso, fechar meu rosto em respeito ao que a pessoa mencionou. Então tá aqui, é importante se permitir ser vulnerável. Eu mostro para a pessoa que eu estou sendo empático com a situação dela. Então eu observei, agora eu reagi, eu manifestei meu sentimento de uma maneira bem favorável para estabelecer aquela comunicação e torná-la eficaz. Depois, a terceira ferramenta são as necessidades. Eu posso ouvir a necessidade. Então ele sugere que é preciso reconhecer quais necessidades estão ligadas ao sentimento. O Rosenberg ressalta que quando alguém expressa necessidades, há uma possibilidade maior de que elas sejam atendidas, e a consciência desses 3 componentes vem de uma análise pessoal clara e honesta. Então, a pessoa, ela adquiriu confiança em mim porque eu manifestei um sentimento adequado. Ela expressa sua necessidade acreditando que ela vai ser atendida, ou vice-versa. Eu que estou colocando a necessidade. Eu me abro e digo, olha, eu preciso disso. Olha, eu não consigo fazer tal tarefa, eu não consigo fazer tal atribuição, porque eu não estou habilitado para isso, não estou capacitado. Então, veja, se não houver essa clareza, se não houver essa sinceridade de expor a necessidade, eu não consigo estabelecer uma comunicação não violenta 100%. E finalmente um pedido, por meio de uma solicitação específica, né, ligada a ações concretas. É possível deixar claro o que se quer da outra pessoa. O Rosenberg, o Marshall Rosenberg, o autor dessa teoria, recomenda usar uma linguagem positiva em forma de afirmação para fazer o pedido. Evite frases abstratas, vagas ou ambíguas, né? Então, ao terminar ali o meu bate-papo, a minha entrevista, eu vou fazer o pedido. Olha, eu poderia me ausentar para resolver esse problema. Olha, você poderia pegar uma dispensa para dar uma desestressada. Olha, seria interessante que você
fosse ao médico, fizesse uma investigação desse caso que você está me relatando. Enfim, você vai, por meio de uma afirmação, apresentar uma situação ali em forma de pedido para que se resolva e se clareie toda a situação. Então, veja, nós falamos da observação, sentimentos, necessidades e, finalmente, o pedido. E o Rosenberg, ele sempre ensinou termos objetividade. A comunicação violenta não quer dizer que você vai ficar olhando para a pessoa e não vai... não é porque não vai ter violência, não é só isso. Na verdade, trata-se de uma comunicação extremamente eficaz, no sentido de sermos claros, concisos, objetivos naquilo que estamos conversando e tratando. Muito bem, então aqui nós encerramos a aula 8 sobre comunicação eficaz e na aula 9 vamos tratar do assunto redes de comunicação. O que significa isso? Como que isso é formatado dentro das organizações? Vejam que nós começamos com conceitos, trabalhamos o processo da comunicação, aí fomos construindo esse conceito, o que influencia a comunicação para que ela seja boa, para que ela seja eficaz. Nós vimos a qualidade, as habilidades inicialmente, qualidade, as inteligências que são usadas na comunicação, né? A comunicação eficaz, e agora nós vamos ver como que isso se manifesta na realidade dentro das nossas organizações. Então eu vejo vocês aí na próxima aula, na aula 9. Até mais.